Evangelho de Marcos, capítulo 7. Aleluia. Vamos ler o capítulo 7, o verso 37. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: as multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida. Faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Amém? Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Fala para o teu irmão assim: Deus pode fazer tudo. Eu estava lá na casa da minha mãe e falei para minha esposa: o Senhor falou comigo, prega a mensagem que eu posso fazer tudo. Então eu falei: mas onde está na Bíblia? Para mim procurar. Então eu achei: a multidões de sobremodo maravilhada proclamavam: ele pode fazer tudo. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, eu comecei a estudar essa mensagem e hoje eu estava estudando, porque Deus fala para você falar, para você ministrar, mas Ele manda você buscar dentro da palavra. E eu aprendi uma coisa: que para Deus fazer tudo na nossa vida, nós temos que estar de acordo do jeito que Ele quer. É muito fácil eu dizer para o irmão que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai mudar a tua vida, que Deus vai te dar casa, que Deus vai te dar carro, que Deus vai curar as tuas feridas, que Deus vai curar esse câncer, que Deus vai fazer isto e aquilo. E Ele tem poder para fazer tudo. A Bíblia diz que havia uma mulher Sirofenícia, que ela corre atrás de Jesus e diz: mestre, minha filha está demoniada, eu sei que o Senhor pode libertá-la. Então o Senhor fala: mulher, eu vim para os judeus, eu não vim para os gentios. Mas aquela mulher é sábia, aquela mulher, mesmo não sendo uma israelita, mesmo não sendo uma chamada, mesmo não sendo uma escolhida, ela falou: eu vou adorar, eu vou buscar pela minha filha. E a Bíblia diz no final do texto que o Senhor fala para ela assim: olha, por causa da tua resposta, a tua filha está liberta. Fala: ele pode fazer tudo. O Senhor, você pode não estar vendo ele. Aquela mulher, ele não foi na casa dela, mas a ordem dele, ele usa a palavra: a tua filha está liberta. A Bíblia diz também que havia um homem, um centurião, que mandou os teus servos até Jesus e falou: olha, o meu servo, eu gosto muito dele, ele está enfermo, está no leito de morte, eu queria que o Senhor o curasse. Eu sei que o Senhor tem autoridade, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode fazer tudo. E ele diz: olha, eu como comandante, eu falo para os meus servos: vai, ele vai, vem, ele vem. Eu quero te dizer que se você andar na presença de Deus em tudo, ele vai ouvir a minha e a tua petição. A Bíblia diz no livro de Malaquias, no livro de Miqueias, aleluia, Miqueias capítulo 2, 3, que ele fala que o amor do Senhor, Miqueias, aleluia, tu és santo, Jesus. No livro de Miqueias ele fala que o Senhor, ele não aceita. Malaquias 2,17 assim: por fim tens fim, eles é que tens irritado o Senhor com as suas palavras. Eu fiquei observando como nós podemos irritar o Senhor com as nossas palavras. Eu comecei a buscar sobre esta palavra e eu descobri uma coisa. Antes de chegar a esse texto, antes do Senhor advertir o povo de Israel, no capítulo 3 de Malaquias, o Senhor primeiro fala: olha, as tuas palavras estão me irritando. As tuas palavras vão trazer o quê? Juízo sobre você. Porque
comecei então a ler o resto do texto, eu comecei a entender porque o Senhor estava irado, porque o Senhor estava irado sobre aquele povo. Olha, a Bíblia diz que o Senhor pode fazer tudo. O Senhor poderia ter libertado Israel do Egito no dia seguinte, após a morte de José. O Senhor poderia ter falado: olha, eu vou levantar um homem amanhã mesmo e vou libertar meu povo, mas ele não fez, mas ele podia fazer. A Bíblia diz então que passa 400 anos, e então o povo muda de atitude, o povo saiu da mesmice e começou a clamar a Deus. Aí o Senhor fala: chegou a minha hora de agir. Mas aqui em Malaquias capítulo 2, verso 17, a Bíblia diz que o Senhor estava irritado com o clamor do povo. Amados, como é que pode eu ajoelho para clamar, eu ajoelho para orar, e o Senhor vira o rosto, o Senhor está irritado comigo? Eu fico pensando, se Satanás está irritado com a minha vida, se está irritado com a tua vida, o Senhor está em plena paz comigo? É diferente. Mas quando ajoelhamos para falar com Ele, e Ele vira o rosto, nada vai acontecer. Mas olha para Ele e fala: Ele pode tudo. Ele pode mudar a tua história? Pode. Mas eu já quero te dar um conselho: seja fiel com Deus, porque Ele é fiel comigo e é fiel com você. A Bíblia diz que Ele é tão amoroso, que Ele é tão benigno, que a sua benignidade dura para sempre. Está em Lamentações capítulo 3, que Ele manda o teu próprio filho por minha causa e por tua causa. Ele chama o povo de Israel e fala: vocês têm me irritado, vocês têm me roubado, e ainda questiona: em que me roubais? Amados, dura coisa é querer enganar a Deus. A Bíblia diz que a Deus ninguém se engana. A Bíblia diz que Davi tinha feito uma coisa horrível perante Deus, e a Bíblia então diz que o Senhor manda o profeta Natã na casa dele e começa lá: ô Davi, conta uma parábola para Davi. Então a Bíblia diz que aquele homem conta aquela parábola, e Davi então fala para ele: este homem merece pena de morte. Então o profeta fala para ele: Davi, este homem é você, porque a Deus ninguém se engana. Amados, o nosso Deus pode fazer tudo. O nosso Deus podia ter pegado José lá no Egito e transformado em governador em apenas um dia. Ele já podia entrar no Egito marchando e um faraó vindo do lado dele falando: chegou o governador. Mas não, ele teve que passar pela provação, ele teve que passar pelas lutas. Eu fico olhando a vida do seu amigo Lázaro, que estava enfermo e ficou ali até morrer. A Bíblia diz que as irmãs dele mandam alguém atrás de Jesus. Jesus não precisava ir lá. Jesus podia apenas dizer: Lázaro está curado. Mas ele não falou, porque ele pode tudo. Ele pode deixar você morrer e chegar e falar: levanta, porque eu tenho autoridade. Levanta, porque você é fiel comigo, então eu serei fiel contigo. Ele pode dizer: olha, eu quero te dizer algo, aquilo que está acontecendo hoje é para a glória de Deus amanhã. Aleluia. Meu Deus. Como esse Deus é lindo. Como esse Deus é maravilhoso. Eu fico imaginando Jesus caminhando no meio de uma multidão, e apenas uma mulher de longe almejava tocar na orla de Cristo. Eu acredito até que aquela mulher nem chegou até lá. Ela estava ali andando, rastejando. Mas a Bíblia diz que o Senhor fala: olha, de mim saiu virtude, de mim saiu virtude, alguém me tocou. Eu quero dizer nessa noite, se você tem essa coragem, se você tem essa fé de tocar na orla de Cristo, Ele pode agir ao teu favor, porque a Bíblia diz que muitos os enfermos que eram levados até Ele. A Bíblia diz que aonde Jesus ia, a multidão ia e levava os enfermos, porque sabia que Ele podia fazer tudo. Amados, olha a tua vida durante esse ano de 2016. Olha quantas lutas você passou, mas agora olha e fala: eu estou de pé, porque o meu Deus pode tudo. Eu estou de pé, porque aquele que age a meu favor pode tudo. Aleluia. Eu fico imaginando, no
No comecinho do ano, um rapaz falou para mim, pode entregar currículo, que aqui eles vão mandar todo mundo embora. Se você já fez o seu, eu falei para ele, meu amigo, eu não ando na palavra de homem, eu ando na palavra de Deus, porque Ele pode tudo. Se Ele falar vai, eu vou. Se Ele falar fica, eu fico. Irmãos, começa a andar debaixo da ordem de Deus. Começa a andar na autoridade de Deus. Começa a obedecer aquilo que Deus manda. Começa a ser fiel com Deus. Porque aí sim, Ele pode fazer tudo na tua vida. Não tem como Deus agir no pecado. Quando você olha Jesus por alguém, em todas as passagens da Bíblia, Jesus fala, teu pecado está perdoado e você está curado. Primeiro Ele tira o pecado, primeiro Ele perdoa os pecados, primeiro Ele perdoa as transgressões, para depois a enfermidade sair. Eu estava folheando a Bíblia na casa da minha mãe, e eu comecei a entender que os espíritos imundos, eles temem mais a Deus do que os seres humanos temem a Deus. A Bíblia diz que toda vez que Jesus chegava perto, Jesus não precisava falar nada, chegava perto de um endemoniado ou de alguém com espírito imundo, como a Bíblia descreve, a Bíblia diz que esses demônios já abriam sua boca em berros, dizendo, Filho do Deus vivo, o que tem nós contigo? E não é só uma vez, são várias passagens. A Bíblia diz que existia uma multidão, e ali tinha muitos demoniados, e eles começaram a dizer, Filho do Deus vivo, o que tem nós contigo? E eu fiquei imaginando, se fosse um homem hoje na terra, e os demônios começassem a falar, servo de Deus, o que tem nós contigo? Ele ia começar a entrevistar os demônios, ele ia começar a colocar o microfone na boca dos demônios, mas a Bíblia diz que Jesus falou, espíritos imundos, cale-se, porque não chegou a hora de revelar o meu nome, não chegou a hora. Espíritos imundos, cale-se, porque Jesus não que buscava a honra do homem, Jesus não buscava ministério terreno, o Senhor pregava o ministério do céu, porque